Oi, eu sou a Ju do Joan Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, o vídeo de hoje, ele tá num momento de desespero, gente, vou ser bem sincera pra vocês. O dia não tá fácil pra mim, deu tudo errado no dia de hoje, mas eu preciso filmar, porque senão não vai ter tempo. Deu tão errado que eu tô tomando Nescauzinho, leite e Nescau. Eu sempre estou com café puro ou chá, mas eu estou com leite e Nescau pra poder me sentir bem. Se você não me conhece, eu sou a Ju, eu gosto de falar de livros no canal, eu faço vlogs, eu também faço faculdade de letras. Ajudaria muito se você se inscrevesse, porque eu gosto muito do conteúdo que eu tenho aqui. Eu também tenho outras redes sociais que vão ficar aqui em cima. E se você quiser me acompanhar por todas elas, eu estou me esforçando bastante ultimamente no TikTok. Tô tendo um orgulhozinho até do conteúdo que eu tô fazendo por lá. Tô tendo vários mini vlogs, várias dicas diferentes, vídeos mais rapidinhos. Então se você gosta desse BookTok, lá temos também. E eu tenho o Instagram, onde eu aviso as lives, etc. Também faço lives na roxinha, de foco e sprint, que são focar por 40, 50 minutos e depois bater o papo e depois focar de novo. A gente faz live terça, quinta e sexta a partir das 9 da manhã. Na quarta, a partir das 6h30 da noite / tarde. E nos domingos, a partir das 2 ou 3. E caso você queira apoiar o canal de alguma forma, eu também tenho o Catarse. Tá um dia muito ventoso, então tá rolando uns barulhos de coisa batendo. Não se preocupe, não é fantasma, é realmente o vento de Florianópolis. Tá, esse é o vídeo de lidos do mês. Eu faço todo mês e esse mês começou muito estranho porque começou com a Bienal. Esse mês de setembro parece que foi uma loucura, parece que foi 2 meses dentro de um. Teve a Bienal, teve meu aniversário, então tipo assim, o começo do mês eu não foquei, mas depois do, assim, pro meio, pro final, eu dei uma disparada nas leituras que vocês vão ver aqui. São 11 livros, sendo um deles abandonado e mais 2 que eu tô lendo. Vou falar pra vocês todos eles agora. O primeiro livro que eu li foi Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Eu amei esse livro, eu tenho ele físico, e eu li dele físico, mas eu emprestei pra minha mãe, eu falei, leve, amei essa leitura e você ama a Helena Ferrante também. E esse livro eu acho que veio pra mim no momento certo. Eu tenho esse negócio de ler histórias, às vezes, que parece que se encaixam muito com o que eu preciso ler. Eu tava sofredora no começo do mês. Tô melhor. E de coração um pouco partido, então a experiência de ler sobre uma mulher que foi deixada pelo marido e que passa por esse local, assim, de mente de tipo, quero você de volta, não quero você de volta, preciso de você, não preciso de você, passa por ciúme, passa por vingança, passa por dor, passa até pelo luto de perder a pessoa. Eu acho que foi uma coisa muito boa. Claro que eu não senti tudo isso, né? Porque eu não era casada, muito menos tava namorando, gratidão. Mas é bom ler dos outros, sabe? E eu não sei como, mas muitos desses livros foram nessa vibe. E de alguma forma, vários livros me curaram. Esse livro eu li em uma live inteira, foi a escolha de vocês, por enquete no Instagram. E eu amei, de verdade, assim, amei muito. Mexeu muito comigo, assim. É um livro que eu dei 5 estrelas, favoritado, e por enquanto é o meu livro preferido da Helena Ferrante. Eu sei que não é o favorito de todos, mas no momento está sendo o meu favorito. Um livro que eu comprei na própria Bienal e eu li no Rio de Janeiro foi A Pedra da Loucura, do Benjamin Labatut. E esse é um livro de ensaios, eu ando gostando bastante de ler ensaios, porque eu ando tendo que fazer ensaios e gostando de me aventurar nesse gênero, assim. É um livro de ensaios que vai falar sobre esse... Meu Deus. É o livro de ensaios que vai falar sobre esse entremundo, assim, tipo, o que está entre a gente e a morte, e reflexões sobre isso. E são 2 ensaios principais e é bem gostoso de ler, bem rápido também, bem curtinho. Eu não vou dar nota porque é ensaio. Eu não acho que seja justo dar nota pra ensaio, gente. Eu não sou banca de academia, entendeu? Então é isso. Eu gostei muito da experiência de ler esse livro e ele é super rapidinho. O outro livro é um livro que eu tava bem curiosa pra ler, porque essa autora, ela parece muito pra mim recomendação do meu eixo BookTok. Então, pra mim, ela é uma autora que eu conheci no BookTok, apesar de talvez as pessoas não olharem pra ela e pensem,
BookTok. Essa é a Annie Ernaux e ela é uma autora francesa e esse livro, pequenininho também, curtinho, se chama Paixão Simples e aqui é também uma não ficção, mais ou menos. É um texto corrido. Também me sinto estranha de dar uma nota para texto corrido, mas vamos conversar sobre esse texto corrido. Aqui a gente tem a autora nos contando por meio deste livro, que é assim, a sua experiência de ter tido um caso, uma paixão, um affair com um homem casado. Eu já vou deixar claro que eu nunca me envolvi com gente que namorava. Eu acho que eu nem sequer beijei gente que namorava, que eu saiba, se não foi autorizado por ambas as partes, entendeu? Porque daí sim. Bom, eu tinha tudo pra não me relacionar com esse livro, mas eu me relacionei, porque de novo, daí temos aqui esse negócio do sentir e não querer sentir mais, do luto no relacionamento que já tá terminando, que não pode ser um relacionamento e que, portanto, não é um relacionamento de fato, e dessa loucura feminina e dessa dor feminina e dessa mente feminina. Então teve vários trechos que eu ficava tipo, nossa, que lapada, querida Annie, que lapadíssima que me destes. Por exemplo, agora já é abril. De manhã, acordo sem pensar de imediato em A. Ela não coloca o nome dele, né? Porque é uma pessoa que realmente existiu, não é uma ficção. A ideia de aproveitar de novo os pequenos prazeres da vida, conversar com amigos, ir ao cinema, comer bem, se tornou menos assustadora para mim. Ainda vivo no tempo da paixão, até o dia que sequer vou perceber que não pensei em A ao acordar. Mas esse tempo já não me é o mesmo. Deixou de ser contínuo. Sim. Eu acho que tem algum negócio que a gente ama várias pessoas, mas a gente se apaixona de verdade, assim, de borboletas, querer vomitar e por poucas pessoas. E eu acho que só quem realmente passou por isso entende. Dito isso, é um texto muito bom, um texto corrido muito bom. Lembra um pouco, tipo, a vibe do Tumblr. O começo é um pouco cansativo, eu gostei mais dele pro final. Mas eu não acho que seja o melhor caminho de começar a escritora. Não sei se eu fiz certo, é que eu peguei o que mais me chamou a atenção. Então, se você já leu a escritora e tiver dicas de outros livros dela, eu também gostaria. Eu acho que eu vou ler tudo que ela escreve, porque se eu gostei dele, eu imagino que eu vou gostar de outros. Mas eu não acho que pra você, que nunca leu dela também, seja o melhor caminho. Só se você tá se sentindo como eu, meio arrasada. Aí, falando do Catarse, o nosso livro do Catarse de setembro foi Além do Oceano. Tentei trazer uma capa de primavera. Essa é da Maja Lund e a autora é norueguesa. E caramba, que roller coaster! Me odiei. Gente, eu não meto palavras assim do nada. É que eu esqueci como é que se fala em português. Que montanha-russa que foi ler esse livro agora que o mundo tá quase acabando e o Brasil tá no inferno. Porque pra muitos reclamando de calor e tendo que aguentar mais de 40 graus, e pra mim tendo que aguentar ciclone, chuva de granizo, muito vento e muita chuva. Tipo assim, é difícil ver o sol em Florianópolis nos últimos, sei lá, 15 dias. Tá complicado, tá, gente? Tá bem complicado. Aqui a gente tem 3 protagonismos, assim. A gente tem a Signe, que ela tá em 2017 na Noruega e ela é tipo uma ativista ambiental. Eu acho que tem muito da autora nela. Acho que ela se inspirou muito em si mesma, assim, porque pelo que eu sei a autora fala bastante nos livros dela da parte ambiental, enfim. Mora na Noruega e tal. E ela tá, tipo, lutando pra que a cidade dela continue e que não entre usinas hidrelétricas e coisas assim neste local. Ela relembra, ela tá com 70 e poucos anos quando ela fala com a gente, 60 e poucos, não sei, na verdade, não lembro da idade dela. Mas ela já passou dos 50 quando ela tá falando com a gente. E ela tá num barco, mas ela vai relembrando do porquê que ela tá nesse barco e pra onde ela tá indo. Então ela vai, tipo, lembrar desde a infância dela até o momento do barco e até depois do barco. E no paralelo, assim, é um capítulo outro, temos na França, em 2041, o fim do mundo. Não é oficialmente o fim do mundo, mas tá tudo uma merda. E tá todo mundo dizendo que vai ser assim mesmo, né? 2050 tá aí pra realmente ficar assim. E daí é horrível ler isso no momento em que todas as notícias estão nos dizendo isso. Dá uma vontade de desistir de tudo, uma vontade bem grande. Mas aqui a gente tem o David e a Lu. O David é pai da Lu
e ele não sabe cadê a mulher dele e o filho neném que tava com a mulher, porque eles se perderam no meio de uma seca que começou incêndios, então isso tá acontecendo muito pela parte da Europa. Em muitos lugares tem seca, em muitos lugares tem invasão de água e pouquíssimos lugares tem água potável, né? Tem invasão do mar, por exemplo, mas não é água potável. Então, eles estão a caminho de um local que é pra ser um local de, tipo, ajudar as pessoas e fornecer alimento e que todo mundo fica junto, bem distópico, assim. É o paralelo entre eles. Eles vão achar um barco. É isso. Eu vou dizer que eu vou dar 3,5 pra esse livro. Ele me fez muita coisa, mas principalmente porque eu tô lendo nessa época, mas eu não achei a escrita tudo isso. E muitas vezes eu achava que rolava uma lacração meio do nada na escrita. Parecia que do nada ela metia uma frase de impacto. E daí eu ficava tipo, gata, não tá rolando esse clima pra você meter essa frase do nada, sabe? Então isso acabou atrapalhando um pouquinho a minha experiência com esse livro. Mas é um bom livro e eu recomendo caso você queira se apavorar. Aí, falando em bons livros, eu li este livro aqui que se chama Who, da Kim Thu-Thuy, autora do Vietnã. Quando eu falo que a gente tá focando em mente feminina, é por causa desse livro, de vários que vão vir aqui. Vocês vão perceber que eu entrei num tema sem saber que eu devia estar num tema. Esse livro era um talvez, né, da minha TBR do mês, mas ele virou uma certeza porque eu quis ler um dia em live e ele é super curto no sentido de pequeno e também no sentido de capítulos curtíssimos, então quase é um capítulo por página e alguns nem são uma página inteira. Aqui a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que ela também é do Vietnã, e ela está nos contando deste momento da guerra e pós-guerra do Vietnã e de como ela virou refugiada e de como ela também virou uma estrangeira no Canadá. Então, num lugar que não é o seu país, não é sua cultura, não é sua língua. Vai abordar, então, todas essas fases, a fase da guerra, a fase da pós-guerra, como foi essa entrada do comunismo em determinados lugares da Europa, como é o capitalismo também, e a perda da língua, da sua língua materna, e a perda de diversas culturas e de coisas que são suas, e como são tratados os refugiados, como morrem refugiados, como morrem gente que tá tentando se salvar da guerra. Então todas essas condições, assim, e também muito, de certa forma, o amor de uma mãe por seus filhos. Creio que este livro seja quase um memorial de tipo, aqui está o meu amor por pessoas que me marcaram e por situações que me marcaram. É uma ficção, não é verdade da autora, mas dá pra ver que tem muito de coisa que ela conhece muito bem ali, sabe? E nos cutuca, de certa forma, muito profundamente o que ela fala. Eu acho que é uma visão completamente nova das coisas que acontecem, porque é bem diferente do que a gente sempre vê, sabe? Nas mãos de pessoas brancas que não passaram por guerras. Enfim, eu recomendo muito esse livro, você consegue com certeza ler em um dia, é bem, bem triste. E é isso, você vai acompanhar de forma não linear essa passagem da vida dela, então ela na infância no Vietnã, ela no Canadá, mas não vai ser linear, vai ser tipo, uma hora ela tá falando com os filhos dela, uma hora ela tá falando como criança, uma hora ela tá falando pra mãe, e é muito interessante, eu achei a narrativa muito, muito bonita e recomendo muito essa leitura aqui. Dei 4 estrelas pra ele, tá, gente? Vamos falar de livros que eu recomendo muito. Esse aqui a gente leu pra LC do Subs, a gente tá lendo a cada 3 meses uma autora nacional com vibe de mulher doidinha, no melhor dos sentidos que temos dessa palavra, tá? É tipo assim, LC das mulheres malucas que somos. E Clarice foi a nossa primeira, Perto do Coração Selvagem, é um livro que eu escolhi porque tinha no Kindle Unlimited, ainda tem. Foi o primeiro livro, assim, publicado dela. E a Clarice, como é que a Clarice faz isso? Como é que me põe isso de primeiro livro? Aqui a gente tem a Joana, que é a nossa protagonista, e a gente também vai voltar e não voltar, e ir para futuro, e ir pro presente, e ir pro passado, na infância e na Joana se tornando mulher. Mas, obviamente, de forma não linear e completamente maluca, que nem a Clarice Lispector era. Ai, como amamos um fluxo de consciência. A Clarice me olhou nos olhos, viu a minha dor e falou: toma aqui mais um livro que eu vou te entender mais do que ninguém, que vai se tornar um favorito da sua vida, assim como uma
Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. Caramba! Só caramba, caramba, caramba. O que falar da Joana? A Joana, ela é uma mulher que ela ainda não se conhece profundamente, ou ela nega um pouco o que ela conhece dela. Eu acho que ela se engana e engana o narrador e o leitor em achar que ela não sente muitas coisas, porque na verdade eu acho que a Joana é uma das personagens da Clarice Lispector que eu li até então que mais sentem coisas. E que mais sente coisa. E a Joana faz perguntas, e a Joana deixou a infância ainda dentro dela, porque ela não pôde ter uma infância de fato. Então ela pergunta sobre o mundo, sobre as coisas, e eu lia isso e só ficava pensando que tinha muito da Joana dentro de mim, porque eu ainda sou maravilhada com pequenas coisas e coisas do cotidiano, e que tem uma parte da Joana minha que morreu, e que pena que morre, sabe? Quando é que a gente para de se perguntar das coisas? Quando que a gente para de se maravilhar pelas coisas? O que é amor de fato? O que é felicidade de fato? Muitas perguntas. O que é ser mulher? A Clarice consegue fazer isso. Enfim, eu fiz um TikTok lendo os meus trechos preferidos. Também tem um pedacinho lá no Reels do Instagram, que é um pedaço menor porque tem menos minutos. E é isso, eu acho que esse livro vai estar sempre em mim. Gente, eu preciso fazer uma tatuagem pra Clarice. 5 estrelas favoritados, se não ficou óbvio. Aí eu li um hypadinho, né? Todo mundo falando dele. Bem-vindos à livraria Hyunam Dong. Eu não sei como se fala, gente, perdão. Que é de uma autora da Coreia do Sul, que é a Hwang Boreum. Tenho vários sentimentos conflitos com esse livro. Vamos explicar eles. Aqui a gente tem uma protagonista que ela é a dona da livraria. Mas junto com ela, o protagonismo se divide entre ela, a livraria e os clientes dessa livraria. Então os clientes vão ter vozes e vão ter capítulos sobre eles, onde a gente vai saber o que eles estão pensando, e os clientes são amigos dela, e a livraria não vai ter uma voz, não vai ter uma narrativa, mas ela vai estar sempre presente e sempre unindo essas pessoas de certa forma. O mais legal é a livraria. De verdade, assim, eu achei a ambientação incrível, acho que ela transformou essa atmosfera da livraria muito bem. As coisas que eu mais queria saber era como a nossa protagonista estava, tipo, lidando com o fato de que ela precisava se esforçar para que a livraria desse certo. Então ela se deu um prazo de, tipo, 2 anos para saber se ela ia conseguir ou não. E ela fazia várias coisas diferentes, por exemplo, escolher tais livros, fazer encontros e debates de leitura e momentos de escrita em que ela escrevia nos livros que ela recomendava e como ela usava o post do Instagram. Tudo isso eu achei muito genial. Sério, era uma coisa que eu ficava bem interessada mesmo. Mas eu vou dizer pra vocês que muitas coisas me incomodaram, tirando isso. Primeiro, eu não me apeguei por nenhum dos personagens. Eu acho que até a nossa protagonista, ela é um pouco do tipo, falo, mas não mostro. Então, tipo, em vários momentos ela falava algumas coisas que eu ficava tipo, tá, mas por que você não mostra isso pra gente? Porque eu não sinto que eu não te conheço. E eu acho que isso talvez reflita que nem ela se conheça, né, enquanto ela tá fazendo isso. Mas eu sinto que a escrita de todos deixou meio a desejar. Os diálogos eu achei eles muito superficiais, meio bobos. Eu sei que a sintaxe de muitas línguas asiáticas é completamente diferente da nossa. E o jeito que eles escrevem é completamente diferente. Então, tipo, a formulação de frases talvez tenha sido prejudicada passando pra nossa língua. E isso não quer dizer que a tradução é ruim, não é. É realmente alguma coisa que se perde porque não é como a gente fala, talvez. Eu já senti isso em outros livros. Alguns livros da Coreia do Sul mesmo, Nossas Horas Felizes, eu pensei em alguns momentos isso, que eu achava os diálogos meio trincados. Dito isso, é um livro que muitas vezes me alegrou e me deu conforto. E muitas vezes me deu irritação, porque eu ficava, né, nesse negócio. A parte também da escrita dela no blog era uma coisa que eu ficava, mano, não é possível que as pessoas realmente achem bom. Mas é o primeiro livro da autora, então também não sei se isso influencia, se não influencia. É um bom livro pra se ler em outono, ou até mesmo na primavera, num dia que você quer ficar aconchegado, numa semana que você tá mais, tipo, chovendinho, querendo ir pra uma livraria e tal. É um livro até que tem uma vibe Gilmore Girls, porque a gente vai acompanhar os moradores desse bairro e como eles entram nessa livraria e como eles formam laços entre si. Eu esperava mais. Eu acho que eu fui com muita expectativa e daí me quebrou um pouquinho. Por isso, eu vou dar 2,5 pra esse livro. Não é ruim, tá, gente? Não é ruim. É só que eu li tanta coisa boa que ele ficou super apagado pra mim. E falando em ler coisas boas,
Natália Borges Polesco. Controle. Ai, ai. Eu enrolei uns 2 anos pra ler esse livro, que eu recebi do Alisson 2 anos atrás, no meu aniversário. E eu enrolei achando, tipo assim, eu não sei se eu vou amar a Natália Borges o tanto que eu amei com Amora, que é um livro de contos sáficos. Eu não sei se eu consigo. E daí eu tava com medo. E daí eu enrolei. E daí teve um dia que eu falei, vou ler ele. Porque, sei lá, me chamou, fez tum-tum. E que bom que eu parei pra ler ele, porque também é um livro que você consegue ler em um dia, também é um livro que vai tratar do protagonismo feminino, também é um livro que vai tratar da solidão feminina, da perca de coisas, da vontade de viver, do luto de si mesmo, de se querer se reencontrar, e eu me identifiquei muito com essa leitura, apesar de eu não ter os problemas que a nossa protagonista tem. A Maria Fernanda, ou Ananda, nossa protagonista, é epilética, e esse livro se passa no interior de uma cidade do Rio Grande do Sul. Ele inclusive menciona Garopaba, gente, eu surtei, porque assim, meu Deus! Mas enfim, a Natália Borges também é do interior do Rio Grande do Sul. Ela descobre isso meio que depois de um acidente que ela tem de bicicleta, que ela bate a cabeça, e ela tá, tipo assim, na 7ª série, 6ª série. Então é aquela fase difícil entre ser uma criança ainda e estar indo pra adolescência, né? E ela começa a ter ataques, e esses ataques são cada vez mais seguidos, assim, e ela começa a ser zoada na escola por causa disso. E ela vai nos contar, também indo e voltando no tempo da infância e dela adulta, em como isso fez ela se excluir da vida e como isso fez os pais dela, super protetores dela, principalmente a mãe, e como isso fez com que ela achasse que ela não pudesse ter uma experiência de vida normal. Então, de como ela acabou se tornando completamente sozinha. Aqui, ela tem uma melhor amiga. É lindo a forma como é descrito o amor entre elas. Lindíssimo, sério, me emocionava várias vezes. Tem tanta parte bonita, tanta coisa nesse livro que eu só quero que vocês leiam, eu não quero que estrague a experiência de vocês, sabe? Mas como eu sei e conheço os meus leitores, eu quero ler um trecho pra vocês. Naquela noite, me permiti pensar sobre viagens loucas, sobre o lado selvagem da vida. Me permiti espiar o longe e confesso que senti um oco. Leveza profunda. Cabia muito ar se eu respirasse fundo. Cabia muita coisa se eu abrisse espaço, se deixasse a sanha de lado e o medo, quem sabe pudesse preencher o oco com outras sensações mais amenas, mais tenras. Ninguém perguntava como eu me sentia, e eu não sabia responder com precisão. E as pessoas acreditavam na precisão dos sentimentos. Estou feliz, estou triste. O que aquelas palavras queriam dizer afinal? Eu estou com 3 quilos de areia molhada no estômago. Lindo, tá? 4 estrelas, favoritado este aqui. Eu li também um dia, foi A Cachorra, li em live também este, da Pilar Quintana. E esse livro é de uma autora da Colômbia. Eu acho que no último vídeo eu falei que ela era de Cuba. Ela é da Colômbia, tá, gente? E eu já li Os Abismos dela, que foi uma das minhas leituras preferidas do ano passado. E eu acho que me prejudicou um pouco amar tanto esse livro, ter lido Os Abismos antes. Porque, inevitavelmente, como Os Abismos se tornou um dos meus livros favoritos da vida, eu meio que comparei. Não querendo comparar, mas eu comparei. E daí esse acabou não me fazendo tanto, apesar de eu achar uma escrita crua, honesta, sincera, dolorosa, profunda, com muitas camadas, com uma ambientação incrível que a Pilar Quintana tem, com, tipo assim, nenhum defeito na narrativa, mas ela acabou não me fazendo tanto quanto Os Abismos fez. E daí eu fiquei nessa comparação, e também eu li muitos livros maravilhosos que me fizeram muitas coisas esse mês, e eu fiquei tipo, talvez tenha sido prejudicado duplamente a Pilar Quintana aqui. Mas bom, vamos falar aqui. Também vamos falar sobre a mente feminina. Sobre luto, sobre perdas, sobre essa assombração das coisas que você faz, sobre não poder ser mãe, mas querer ser mãe, sobre amar os outros e sobre raiva. É aqui isso tudo que esse livro fala, mas como segundo plano. O primeiro plano, a gente vai estar conhecendo a história dessa personagem, que ela, desde o primeiro capítulo, está andando, né, na praia, e ela encontra uma mulher que mora desse povoado, e ela tá com, tipo, 7 cachorrinhos, 9, 11, não lembro o número.
E ela escolhe uma das cachorrinhas sabendo que a maioria vai morrer, que elas eram muito pequenas, que não tinha como cuidar e a mãe cachorra morreu, então não tinha como dar leite, mas ela escolhe essa cachorrinha e daí ela tem que dar leite, tipo, com seringa na cachorra. E daí ela, tipo, cria esse amor muito grande nessa cachorra e vai mostrar elas crescendo juntas e depois esse amor vira um pouco de ódio, porque a cachorra não sai como ela esperava que a cachorra fosse. Então tem essa luta entre, sabe, colocar também muito do que como ela queria ser mãe e da esperança de ser mãe e também da dor de não poder ser e daí a dor de não ver esse outro ser vivo que é exatamente como você quer, porque ele não é um ser que pensa da mesma forma que um ser humano. O fundo, na verdade, é isso, mas é o principal. Porque, na verdade, a gente tá falando de muitas outras coisas e a gente tá lidando com muitos traumas aqui. A gente lida muito com morte e eu vou reforçar que a ambientação da Pilar Quintana é algo fenomenal. O jeito que ela escreve o mar nesse livro é absurdo, o jeito que ela escreve a floresta, eu já tinha falado sobre isso nos Abismos, que é tudo muito vivo, parece que é quase um outro protagonismo, parece que a natureza respira com as pessoas, sabe? Tem essa profundidade muito grande, eu acho uma das coisas mais brilhantes. Eu só senti isso lendo Não é um Rio, de uma autora argentina, então eu acho que vem muito da literatura latina, né? Conversar tanto com a natureza, de certa forma, e é por isso que eu gosto tanto da literatura latina e brasileira também. Somos latinos, né? Mas, enfim, pra deixar claro que o Brasil tá aí dentro também. Gostei muito, mas infelizmente foi prejudicado pelas coisinhas que eu falei, então eu vou dar 3,5 pra esse. Eu me tornei mangazeira e esse foi o último livro completo que eu li. Orange. Banana me deu esse livro e que destruição. Esse é um mangá, se você não sabe, e esse mangá é bem triste, pelo que me falaram. E yay! Ele é perfeito pra ler na primavera, porque começa sendo na primavera, então eu achei que foi icônico da minha parte. O outro também. Na verdade, todos aqui são bem primaveris, vocês vão me ver recomendar eles. Mas aqui a gente tem a nossa protagonista e ela recebe uma carta dela mesma no futuro, de 10 anos pra frente, dizendo o que vai acontecer nos próximos dias e o que ela deveria fazer ou não pode fazer. E daí no começo ela acha que é tipo uma enganação e nananã, até que as coisas descritas na carta realmente começam a acontecer exatamente, então não teria como alguém saber. É triste, porque essa carta tá sendo recebida. Não vou falar mais, porque eu estou no primeiro e porque é um mangá, eu não sei até que ponto é spoiler ou não. E eu quero deixar vocês intrigados assim como eu estou intrigada. Então, é isso, gostei muito deste, 4 estrelas, viu? Aí, o livro que eu abandonei foi The Roommate Experience. Eu acho que eu cheguei em 40%. Não deu. Eu não sei se eu tô morta por dentro, se eu não consigo mais ler romance frufru, o que tá acontecendo, mas simplesmente intragável. Escrita fraquíssima. E olha que eu já li outro livro da autora e eu já tinha achado a escrita fraca, o do primeiro livro. E parece que ela piorou a escrita dela. Tem uns diálogos que eu ficava assim, não. E daí eu tentei, e daí eu simplesmente achei melhor, realmente não. Não foi pra mim, é abandonado. E agora os 2 livros que eu tô lendo. Deixa eu só tomar um gole aqui. Bom, tô lendo 2 livros, eu tô lendo Flores da Alvenaria, do Sérgio Vaz. Esse aqui, ele é um poeta paulistano, se eu não me engano o Sérgio Vaz é. Ele é da periferia, isso, ele é paulistano. Conheci ele na Bienal de São Paulo. Tá autografado este livro, já mostrei várias vezes que tá autografado, mas é que eu fico bem emocionada. Conheci ele por causa do meu ex, Oi Bernard, e tô lendo porque eu acho que é muita cara da primavera, e nesse livro ele fala da primavera, então realmente, mais de uma vez inclusive. É um livro de poemas, os poemas são bem curtos, mas eu tô tentando dar uma lidinha assim, bem de leve antes de dormir. Tô gostando muito da experiência, amo ler poesia, tô muito feliz que eu tô voltando a ler poesia. E o outro livro também tá sendo um livro incrível, que é Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, da Bell Hooks. Esse livro eu tô lendo porque vai ter um seminário pra ele na faculdade e também porque a gente já tinha visto um dos capítulos desse livro em outra aula da faculdade também, no semestre passado. Então eu fiquei bem curiosa pra ler, achei que era um livro que, mesmo não sendo um seminário que eu vou apresentar, que eu precisava ler, e tá sendo realmente, acho que todo mundo que quer ser professor, que está na carreira de professor ou é futuro educador, deveria ler este livro aqui. Acho que ele é muito importante para nós e a Bell Hooks é incrível, eu amo ela. É uma não ficção, obviamente, são ensaios sobre educação. Socorro, falei muito, desculpa, gente. Bom, é
é isso, comentem aqui embaixo como foi setembro pra vocês, se vocês tiveram algum livro favoritado, se vocês tiveram alguma leitura que não foi muito boa, como é que tá sendo, se vocês já fizeram a TBR da maratona Primavera Magic, lembrando que ela tá aí, né? Eu tô organizando uma maratona até o final de dezembro e muitos desses livros foram lidos por causa dela. E lembrando que eu tenho Catarse também, caso você queira apoiar financeiramente o canal, que eu faço lives na roxinha e que tem vídeo novo toda segunda-feira. Eu quero que vocês fiquem bem atentos para sextas-feiras, porque eu vou tentar me pôr como meta em outubro, novembro, dezembro vai ter mais vídeo porque tem o Vlogmas, mas outubro, novembro, colocar 2 vídeos extras nas sextas-feiras no canal, e geralmente vão ser na segunda semana e na penúltima semana. É isso! Sextas-feiras, depois do meio-dia. E eu espero que vocês gostem dessa nova fase de tentando fazer mais vídeo, porque eu tô gostando muito de gravar. Um beijo, obrigada, gente! Tchau!